Quando a gente pensa na palavra trabalho, o que vem à cabeça, né? Provavelmente escritórios, ferramentas, uniformes, o de sempre. Mas e se eu dissesse que bem ali, nas margens do nosso mundo, existem ofícios que simplesmente desafiam a lógica, que redefinem o que significa ganhar a vida? Bom, prepare-se. A nossa jornada ao coração do inesperado está só começando. É que fica a pergunta, né? O que é um trabalho normal, afinal de contas? É o salário? Onde a gente trabalha? O que a gente faz? Olha, nos próximos minutos a gente vai pegar essa definição e esticar ela até não dar mais. Vamos explorar funções que parecem saídas de um sonho, ou, para ser honesto, às vezes até de um pesadelo. Já ouviu falar, por exemplo, em cheirador de axilas? Pois é. O que tal? Dorminhoco profissional. E para fechar, o empurrador de metrô. Sim, pode acreditar. Todas essas profissões são reais, de verdade. E o mais incrível, cada uma delas conta uma história. Uma história surpreendente sobre as necessidades, às vezes bem estranhas, do nosso mundo. Então, vamos começar por aqui. A nossa primeira parada é num lugar onde o corpo humano não é só quem faz o trabalho. Não, aqui o corpo é a ferramenta. Uma ferramenta super especializada, sabe? Calibrada para tarefas que, olha, a maioria de nós nem sonharia que existem. Tenta imaginar a cena. Um laboratório, tudo branco, silencioso, e lá dentro tem um profissional altamente treinado, cujo olfato é literalmente um instrumento de precisão. E ele tem uma única missão: cheirar centenas de axilas por dia. E para quê? Simples, para garantir que a ciência daquele desodorante que a gente usa realmente funciona. É um trabalho que exige sem brincadeira um nariz super apurado e, bom, um estômago de ferro, né? E essa ideia de transformar o que é super comum em uma ferramenta de trabalho fica ainda mais nítida quando a gente fala de sono. Para quase todo mundo, dormir é só descansar, recarregar as energias. Mas para o dorminhoco profissional não, é fonte de renda. Eles são pagos para testar o conforto de colchões, participar de pesquisa científica. Eles basicamente transformam o ato de sonhar em dados. Dados valiosíssimos para a indústria e para a medicina. E o toque, a nossa necessidade mais básica, né, de conexão. Pois é, em lugares como o Japão ou os Estados Unidos, existe o abraçador profissional. E o que ele oferece é exatamente isso: conforto, contato humano sem nenhuma outra intenção. Não se vende só um abraço, se oferece um momento de calor, de segurança, um porto seguro numa era em que a gente está cada vez mais sozinho, mesmo online. Ok, agora vamos mudar um pouco o foco. A gente sai do mundo dos sentidos e entra num território diferente. Um território que exige coragem, tolerância para o caos e uma disciplina que é, sinceramente, quase sobre-humana. São aquelas profissões que fazem o nosso mundo girar, sabe? Muitas vezes sem que a gente nem se dê conta. Testador de toboágua. Fala sério, parece o emprego dos sonhos, não é mesmo? Imagina, viajar o mundo só para descer em toboáguas. Mas, por trás de toda essa diversão, tem um método. E é rigoroso. O testador de toboáguas é, na verdade, um analista de adrenalina. Um tipo de engenheiro da alegria. O trabalho dele é garantir que cada curva, cada queda seja a mistura perfeita de emoção e segurança para todo mundo. E agora, do topo do toboágua, a gente mergulha. Mas mergulha fundo, no fundo de um lago cheio de lodo. É lá que trabalha o mergulhador de bolas de golfe. Ele enfrenta condições que são super perigosas. Visibilidade quase zero para recuperar milhões de bolinhas perdidas todo ano. É um trabalho sujo, é arriscado, mas acredite, é muito lucrativo. É como ser um caçador de tesouros moderno, só que o tesouro está escondido debaixo da lama. E aqui a gente vê dois extremos da manutenção da ordem. De um lado, o Oshiaya, lá de Tóquio, uma força humana no meio daquele caos, garantindo que a cidade nunca pare. Do outro lado, o guarda da rainha. A missão dele, a imobilidade absoluta. Ele é um símbolo vivo da tradição. Então, um se move com a multidão, o outro vira uma estátua contra ela. Mas os dois, cada um do seu jeito, são verdadeiros pilares de disciplina. E para nossa última parada, vamos para um lugar mais quieto, mais reflexivo. Um lugar onde a habilidade encontra o respeito, sabe? Onde a arte nasce nos lugares mais improváveis que a gente consegue imaginar. Na China, existe uma profissão milenar tratada com respeito profundo. É a do preparador de corpos. E essa pessoa é, na essência, um artista do último adeus. Com a sua técnica, não se prepara apenas quem partiu, se restaura a dignidade. Se traz uma sensação de paz para aquele momento tão difícil, oferecendo um conforto silencioso para a dor da família.
E dessa dignidade na morte, a gente vai para uma verdadeira obsessão pela perfeição, em vida. Uma profissão que exige uma paciência que parece não ter fim, uma mão que simplesmente não pode tremer e uma busca incansável pela perfeição, numa escala minúscula. Estamos falando do escultor de pontas de lápis. E o resultado é de cair o queixo. Usando ferramentas minúsculas e com uma concentração que tem que ser absoluta, esses artistas pegam uma coisa super comum, um lápis, e transformam num universo em miniatura. Cada escultura daquelas é um monumento à capacidade humana de criar beleza, nos lugares menores, mais esquecidos. No fim das contas, a grande lição é essa. De cheiradores de axila até escultores de grafite, o mundo do trabalho é muito mais estranho, mais diverso e mais fascinante do que a gente costuma pensar. O que essas profissões mostram é que, olha, existe um lugar para todo tipo de talento. Não importa o quão esquisito ele pareça ser. E é aqui que a nossa jornada termina. Mas fica uma pergunta no ar, né? Depois de olhar para todo esse mosaico de profissões, do bizarro ao sublime, do perigoso ao tranquilo, qual delas mexe mais com a gente? Qual delas exigiria mais coragem para encarar? Fica claro que o mundo do trabalho é, sem dúvida, um lugar cheio de surpresas e de histórias que ainda estão esperando para serem contadas. Nosso mundo é vasto, fascinante e cheio de segredos à espera de serem desvendados. Se você, como nós, ama descobrir e expandir seu olhar, não perca as próximas jornadas. Inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho para não perder nenhuma nova descoberta e deixe nos comentários qual outro mistério você gostaria que desvendássemos juntos. A sua curiosidade é o nosso guia. Até a próxima grande aventura pelo saber.